O poder do PCC e do Comando Vermelho é tão grande que eles emitem algum tipo de salve e o governo Lula muda a postura e manda todo mundo para reverter, para fazer lobby pelo tráfico de drogas para tentar reverter essa história. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de cortes do YouTube. Muito bom. O resultado da nossa enquete é o seguinte. Rapaz, maior até do que eu imaginava. 98% da audiência do Paulo Figueiredo Show tem hoje uma visão positiva dos Estados Unidos versus 2%, uma visão negativa. Eu juro para vocês que até eu tomei um susto aqui. Ainda dá tempo de você votar aqui, se você quiser, é agora. Tem só 1.500 votos, mas caramba, que coisa impressionante. 98% é muito assustador. Eu imaginava alguma coisa, sei lá, 85%, né, até 90%, 98%. Agora tem perto de 2.000 votos. É muito impressionante. Diz a lei dos grandes números que esse percentual não vai se alterar mais fora da margem. Muito impressionante. Muito impressionante. Bom, você que assiste o Paulo Figueiredo Show está mais do que careca de saber que, então, segundo essa enquete, que esse papo de soberania é um grande caô. E que sempre que a esquerda tem a oportunidade de usar a aliança deles internacionais, que, aliás, é muito mais ampla do que a da direita, isso é importante que as pessoas lembrem, porque hoje isso parece normal. Até 3 anos atrás, a aliança internacional da direita, do ponto de vista do Brasil, era zero. Zero. Isso não estou aqui enchendo a minha bola ou enchendo a bola do Eduardo Bolsonaro, mas é importante que as pessoas reconheçam isso. Antes de 2022, do final de 2022, ou seja, mais para 2023, existiam algumas relações pessoais do Eduardo Bolsonaro, mas a articulação internacional da direita era zero. Eu me lembro de que a esquerda ia aos Estados Unidos durante 2022 e eles têm um órgão, é uma ONG que existe, uma fundação chamada WBO, Washington Brazil Office, que é sustentada por vários bilionários de direita, bilionários de esquerda, aqueles brasileiros, os the usual suspects, né, os de sempre. Esses caras estão lá única e exclusivamente para fazer lobby para a esquerda, para instituto não sei o que do Brasil, ONG não sei lá das quantas. Vai deputado para lá, o deputado é aplaudido, chega lá, consegue reunião. E eles conseguiram manifestos no Congresso dos Estados Unidos, mesmo quando o Trump era presidente, em 22, conseguiram, depois quando o Biden era presidente em 22, conseguiram, Bernie Sanders recebia eles, o Jim McGovern, essas pessoas todas recebiam os caras, e a gente, em 2023, eu me lembro de fazer, em 2023, não me lembro exatamente que época, meado, onde eu levei, acho que 17, ou 12, ou 13 parlamentares brasileiros, inclusive senadores, para os Estados Unidos, e ninguém da direita conseguia fazer nenhuma agenda. Foi quando eu me lembro do carrapato do saco do Olavo, fazendo chacota, porque quem começou a abrir portas pra gente foi o Jorge Santos. E ele, foram para os Estados Unidos para encontrar Jorge Santos, nada, a gente encontrou várias outras pessoas de portas que foram abertas. O Marcel Van Hatten tinha algumas conexões por causa do instituto que ele fazia, o Eduardo tinha uma outra, mas a articulação direita não existia. Isso de um candidato da direita ser recebido pelo presidente, pelo vice-presidente, etc., impossível. A gente não conseguiu naquela época ser recebido por um deputado que era presidente da Comissão de Relações Exteriores. A gente fazer uma audiência no Congresso americano sobre o Brasil era um negócio absolutamente assim. Eu falava assim, cara, vou tentar só porque Deus está mandando. Porque se Deus não mandasse, eu ia dizer que era impossível. Mas Deus é o Deus do impossível. E a gente foi lá e fez 2. Então, a esquerda sempre teve articulação internacional. Ora, o Barroso tirava a onda que ele ligava para a embaixada resolver o problema de microchip dele das urnas eletrônicas. Ele confessa isso.
O Atlantic Council, que é a ONG financiada pelo governo americano e com um monte de diretor da CIA, né, no seu board, foi quem criou toda a base teórica para o TSE. Fazer as censuras, a ideia do Alexandre de Moraes, a perseguição de inquérito das fake news, etc. Tudo criado pela esquerda americana. A quantidade de dinheiro que os americanos enfiaram no Brasil em 2022. A esquerda nunca se preocupou com soberania e, pelo contrário, a Internacional Comunista sempre foi o forte deles. Ora, no Brasil, até a década de 80, jornalistas iam treinar na União Soviética e em Cuba. Vários jornalistas da imprensa carioca foram passar tempo com nomes falsos na União Soviética. E alguns tiram onda com isso. O Ivan Nogueira, que é o Anselmo Góes, por exemplo, se gaba disso. E a direita não tinha nada. 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 A direita não tinha nada. O que a gente aprendeu? Mérito do professor Olavo de Carvalho, que ensinou como é que essas coisas funcionavam. Eu não fiz nada de genial. Eu só coloquei o que eu aprendi com o Olavo na prática. Eu sou uma pessoa mais prática, eu não sou um intelectual, eu não sou um teórico, eu sou um resolvedor de problemas, eu sou uma pessoa prática, é o meu superpoder, digamos assim, é resolver problema. Então eu transformei e criei algo factual, execuível, com estrutura, para hoje a gente ter capacidade de ação. Mas a esquerda ainda, hoje muito mais fraca, muito mais porca, eles estão perdendo os instrumentos, mas eles continuam recorrendo, quando eles podem, às alianças internacionais deles. Então a gente viu agora há pouco, nessa pesquisa da Atlas Intel, que para a maior parte dos brasileiros designar o Comando Vermelho e o PCC é maravilhoso, mas nós também vimos nessa pesquisa que a população brasileira entende que a maior atividade do PCC e do Comando Vermelho não é o tráfico de drogas, mas é a infiltração na política, é a infiltração no poder. E é isso que explica essa atuação internacional da esquerda e esse lobby ferrenho que o governo Lula fez para tentar impedir essa designação, e também a atual visita da bancada do tráfico nos Estados Unidos. Deixa eu explicar ao que eu estou me referindo. Se você não acompanhou, eu estou me referindo à viagem da comitiva da base do governo Lula, do pessoal do PT e companhia, aos Estados Unidos para pedir para retirar a designação do Comando Vermelho do PCC como organizações terroristas. Vejam, por exemplo, o que disse o Valor Econômico. Comitiva de deputados da base Lula vai aos Estados Unidos após visita de Flávio Bolsonaro ao Trump. Deixa eu ler aqui o que diz esse veículo. Um grupo de deputados federais ligados à base do presidente Luiz Inácio da Silva viaja nesta semana para uma série de encontros em Washington, um dia depois da visita do pré-candidato Flávio Bolsonaro ao presidente Trump na Casa Branca. Na sequência da incursão do senador do PL, o governo americano anunciou a classificação de 2 facções de criminosos brasileiros como organizações terroristas, o que levou à preocupação com o risco de interferência externa em assuntos brasileiros. Traduzindo, mexeram com os meninos dele, mexeram com os nossos terroristas. A missão oficial da esquerda tem a participação de quem? Jandira Fegali, do Rio de Janeiro, líder do PCdoB, do Partido Comunista do Brasil. Pedro Uczai, de Santa Catarina, que eu nunca tinha ouvido falar, vocês de Santa Catarina devem conhecer, mas é o líder do PT. O Pedro Campos, do PSB de Pernambuco, vice-líder do governo. E do André Rachadones, líder do Rede Sustentabilidade, companheiro do Lindbergh Farinhas, daquelas reuniões que eles fazem. Desculpa, minha rinite hoje está atacada. A agenda, segundo eles, tem vários pontos interessantes. O primeiro deles é que eu estava vendo eles livres, leves e soltos na embaixada brasileira. Aquela mesma, e com a embaixadora brasileira, inclusive.
aquela mesma embaixada brasileira que se recusou a receber o Flávio Bolsonaro e fazer uma entrevista coletiva depois dele ter encontrado o presidente dos Estados Unidos. O que mostra que uma das nossas prioridades vai ser o reset do Itamaraty. Eu já disse que não pretendo voltar ao Brasil para fazer parte do governo, exceto durante os 15 primeiros dias como ministro da Defesa, que eu já pedi ao Flávio. Mas, assim, depois de resetar as Forças Armadas, uma coisa que eu teria o maior prazer em fazer é a implosão do Itamaraty. A implosão. Mas, assim, o que der para fazer dentro da lei e, assim, dentro das 4 linhas ali, mas ali também, né? A bola só é considerada fora das 4 linhas quando sai inteira, né? Não é isso a regra do futebol? Se não sair a bola inteira, não é fora das 4 linhas. O que der para fazer contra o Itamaraty, para refazer essa bosta desse órgão, a gente vai fazer. Essa embaixadora, por exemplo, ela será uma ótima cônsul no Gabão. Acho que vai ser ótimo mandá-la para lá. O Gabão precisa de cônsuls qualificados e a experiência delas nos Estados Unidos é muito importante. Se eu tiver essa possibilidade, a gente pode sonhar, né? Mas eles estão fazendo, além desse converscote lá na embaixada, eles vão encontrar pessoal da OEA, centros de pesquisa, organizações da sociedade civil, toda a turma que o Washington Brasil Office, volto a dizer, ONG nos Estados Unidos que serve para instrumento de lobby da esquerda no governo americano, propicia para eles. Vão lá encontrar o Jim McGovern. Eles já disseram, inclusive, que estavam indo encontrar hoje o Jim McGovern. Jim McGovern, se você não lembra, é aquele que já bateu boca comigo em 2 audiências no Congresso. Óbvio. Mas se era só para os patetas irem lá passar vergonha, comprar iPhone, prestar contas aos líderes internacionais da bancada internacional do tráfico, etc., tudo bem, né? A gente já estava esperando esse tipo de coisa. Mas o próprio Lula tinha dito que não viria aos Estados Unidos para tentar reverter esse assunto. O que mudou? Por que está mandando o turma agora? Ora, provavelmente chegou o salve, né? Chegou o salve de quem manda. E não só mandaram os patetas do Congresso, mas que não vão encontrar ninguém importante, né? Eles não vão encontrar absolutamente ninguém, vão encontrar o McGovern, o Bernie Sanders e por aí vai, né? Os patetas não vão fazer nada. Mas não só eles. Aliás, vocês repararam uma coisa interessante? Eu reparei o seguinte, nessa comitiva, quem está faltando nessa comitiva? Tá lá o Janones, mas quem está faltando nessa comitiva? Eu pergunto a vocês. De quem vocês estão sentindo falta? Quem é a parte interessada nessa questão? Quem está faltando? Companheiro do Janones. Não, a Tereza Cristina e o astronauta não foram a parte. A Sônia Maria acertou. Lindenberg Farinhas. Eu acho que o Lindenberg Farinhas tá um pouco para baixo. Vocês estão achando? Estou achando ele um pouco para baixo. Que eu quis dizer na vida do Lindbergh. Não sei. Eu sei que toda essa gente está fora, mas, além disso, o governo Lula vai mandar um dos seus principais ministros para tentar reverter a designação do Comando Vermelho. Mudou de ideia, voltou atrás. E vai mandar o Dário Durigan. E não sou nem eu que estou dizendo. Vejam o próprio G1 dizendo esse assunto. Durigan terá reuniões com autoridades dos Estados Unidos após a classificação do Comando Vermelho e PCC como terroristas. Está até no site da Bolsa de Valores, da B3. Durigan defende diplomacia para tratar com os Estados Unidos de designação de PCC e CV como terroristas.
A Record News também noticiou, ministro diz que vai discutir com os Estados Unidos os riscos da classificação do CV e PCC como terroristas. Cara, entendam, eu tô aqui, a gente faz piada, mas vejam, é uma medida aprovada pela maioria da população. E, portanto, ir contra essa medida, como a gente viu aqui no início do programa, tem um impacto negativo gigantesco para o Lula num ano de eleição. E mesmo assim, o poder do PCC e do Comando Vermelho é tão grande que eles emitem algum tipo de salve e o governo Lula muda a postura e manda o líder do governo, o vice-líder do governo, a deputada aliada do governo, antiguíssima, Jandira deve estar aí há 200 anos, o Rachadones, mandam todo mundo para reverter, para fazer lobby pelo tráfico de drogas para tentar reverter essa história. Cara, isso é impressionante. É de arregalar os olhos como se fosse o Lindbergh. Cara, eu falo isso para vocês que estão assistindo o programa, porque vocês têm que conversar com as pessoas do seu círculo de relacionamento e falar assim, cara, não importa se você gosta do Flávio Bolsonaro ou não, mas isso de ver o nosso governo fazendo lobby em favor de organização terrorista nos Estados Unidos, cara, isso não te incomoda? Todas essas ligações, a votação recorde no presídio, o relacionamento espetacular que eles diziam que tinham com o PT, essas coisas não te incomodam? Eu já falei, vi um vídeo de um cara, porra, eu nunca mais vi esse vídeo, eu queria ver de novo, não sei se vocês no chat vão saber de quem é. O cara para numa entrevista de rua e fala assim, você vai votar no PT ou no Lula ou no Flávio Bolsonaro? O cara, no Lula. Aí o cara pergunta assim, em quem que você acha que os bandidos dos presídios vão votar? No Lula ou no Flávio Bolsonaro? Aí o cara fala, no Lula. E quem que você acha que o PCC e o Comando Vermelho quer que ganhe? O Lula ou o Flávio Bolsonaro? Aí o cara, o Lula. E quem que você acha que os bandidos que assaltam as pessoas, roubam iPhone, vão votar? No Lula ou no Flávio Bolsonaro? Aí o cara, no Lula. Aí o cara, não tem alguma coisa errada nisso não, cara? Tá estranho, né? É estranho. Então, esse convencimento das pessoas, da sua família, é que você precisa fazer, dos seus amigos. É necessário que se faça. É necessário. Agora, a boa notícia para vocês é que nem mesmo os patetas da esquerda, claro que não, mas nem o ministro da Fazenda do Brasil, o Dário Durigan, vai ter sucesso nessa empreitada. Tá? Fiquem tranquilos. E não precisam acreditar em mim. Eu também achei que a Magnífico não ia ser suspensa e foi suspensa. É verdade, embora eu acho que haja espaço para a gente sonhar. Eu sou uma pessoa ousada, eu sempre sonho alto. Vou continuar trabalhando. Mas se vocês não quiserem acreditar em mim, acreditem no próprio governo. Porque até eles já estão admitindo derrota. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa, ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você, um político, um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu estou fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples, apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês, você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.